Beleza, agora a gente pode começar. Gente, sejam muito bem-vindas à nossa aula de toda quinta-feira que a gente tem. Na aula de hoje, eu quero ensinar vocês como que foi todo o processo da minha mudança de autoimagem. Eu vou trazer coisas para vocês que eu normalmente não trago fora dos meus cursos, que já são práticas, né? Normalmente a prática eu sempre deixo para dentro do curso, mas hoje eu quero trazer alguns insights para vocês. Só para vocês entenderem como que eu resolvi fazer essa aula. Oi, boa tarde, primeira vez aqui. Ai, Carla, seja muito bem-vinda. Eu já vou conversar com vocês para saber quem que é a primeira, quem já é minha aluna aqui, mas eu só quero fazer essa introdução bem rapidinho para vocês entenderem o que que vocês vão receber hoje na aula, tá? Ah, e fiquem até o final, porque eu vou entregar um teste no final da aula, aqui mesmo no chat, para vocês baixarem, então tem que ficar até o final. Enfim. Quando eu estava escrevendo essa aula, eu pensei na seguinte pergunta: cara, se eu perdesse tudo o que eu tenho hoje e tivesse que começar do zero, o que que eu faria? Tá bom, Lice. Então, quando eu fiz essa aula, eu coloquei etapas e coloquei assuntos que para mim são assim o básico do básico do básico da manifestação e da autoimagem, tá? E vai doer, porque eu lembro que quando eu tive que encarar essas 5 coisas que eu vou falar pra vocês, doeu muito em mim. Na verdade, vão ser 6 coisas, porque agora me veio mais uma coisa na cabeça que eu não coloquei na aula. Mas essas 6 coisas doeram muito em mim. E eu sei que vai arranhar a alma de vocês aí, mas eu preciso que vocês encarem isso para vocês de fato mudarem a autoimagem de vocês, mudarem a forma que vocês lidam com a vida e manifestar a vida dos sonhos de vocês, tá? Então, primeiro de tudo, eu gostaria que vocês me falassem quem é minha aluna, quem já foi minha aluna, quem já assiste às aulas faz um tempo e quem é a primeira vez aqui. E aí eu vou pedir para as minhas alunas maravilhosas deem boas-vindas para quem tá pela primeira vez aqui. Contem tudo que vocês conquistaram, mete o dedo aí no chat. Enquanto eu dou aula, vocês vão conversando ali, tá? Me falem aqui então, segunda vez aqui, que bom, Lu. Aluna há 5 anos, sejam bem-vindas. A Jenny é aluna e mentorada faz 5 anos já, querida. É, perfeito. Então, vamos lá. Como eu sei que tem muita gente nova aqui hoje, eu quero só situar vocês da minha história bem rapidinho, só para vocês entenderem que é possível tudo que eu tô falando aqui para vocês. Eu entendo aonde vocês estão e eu quero que vocês me conheçam um pouco mais mesmo, né? Por que que eu vou confiar nessa louca? Bom, então eu vou te contar o porquê que você vai confiar em mim. Antes de eu começar todo esse processo de manifestação, há alguns anos atrás, eu era professora numa rede de escola de inglês. E eu tinha a agenda lotada. Eu trabalhava mais do que 8 horas por dia. Eu lembro que eu começava às 7h40 da manhã e terminava às 10h45 da noite, com algum espaçozinho ali no meio do dia. Mas assim, eu estava sempre trabalhando muito. Eu tinha agenda lotada. E eu fazia R$ 3.000 por mês na escola. E eu era aquele tipo de professora que eu pegava todas as turmas disponíveis porque eu queria aumentar o meu faturamento. Então eu sempre fui muito esforçada. Eu não tenho medo de trabalhar. E isso sempre foi algo meu. Cara, eu não tinha preguiça de trabalhar. Só que todo final do mês era aquela mesma agonia, né? Ai, pagar a conta, meus pais tinham acabado de se separar, eu tava morando sozinha pela primeira vez, eu tinha acho que 23 anos, 22 anos por aí. Eu via dinheiro entrar e dinheiro sair e não sobrava nada. Na época eu tinha um K que era do meu ex. Então, assim, eu rezava, eu orava, eu acreditava já em manifestação, eu só não sabia como colocar de fato em prática. E, enfim, não mudava nada na minha vida. Aí eu comecei a entender que eu via muito sobre lei da atração e eu conseguia, e eu pensei assim, cara, se eu realmente crio a minha realidade, eu vou ficar boa nisso.
Então, se depender de mim, eu vou aprender tudo o que tem para aprender sobre esse assunto. E eu comecei a aplicar. As primeiras coisas que eu comecei a aplicar foram esses passos aqui que eu vou trazer para vocês. E gente, juro, de um mês para o outro, eu saí da escola de inglês que eu trabalhava, surgiu uma oportunidade de dar aula de inglês particular como professora. E meu faturamento foi, assim, em questão de 2 meses, para R$ 10.000. Depois, eu co-criei um trabalho num banco internacional lá em Portugal. É, Depois eu co-criei a minha liberdade no digital, a minha liberdade financeira, e o que que eu quero trazer aqui para vocês sobre a minha história é o seguinte: não importa onde você está hoje, se você às vezes está desesperançosa porque você não sabe como que você vai atrair cliente, se você já atrai um certo valor mensal, mas não é o suficiente ainda, é para você essa aula. Se você já atrai um dinheiro legal, mas você não está em paz ainda com você mesma, você sabe que você tem mais para viver, eu sei como é isso, então essa aula também é para você, tá? E aí eu quero só trazer um contexto sobre, de fato, o que é manifestação, né? O que que essa louca fala de manifestação? Manifestação nada mais é do que você trazer todos os seus sonhos para a realidade, trazer os seus objetivos para a realidade. E é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Vocês têm que partir do pressuposto de que tudo é uma frequência, tudo vibra. E hoje, a tua vida, com os resultados que você tem hoje, a tua conta bancária, o teu relacionamento amoroso, o teu relacionamento familiar, a sua rotina, tudo tem uma frequência. E essa frequência combina com a pessoa que você é hoje. Simples assim. Hoje, a pessoa que você tá na mesma frequência que a vida que você tem. Então, imagina que você tá aqui como frequência, a tua realidade tá aqui. Mas a sua vida dos sonhos, essa vida onde. Me mandem aqui qual é a vida dos sonhos de vocês. Coloquem aqui pra mim. Ah, Má, eu quero muito conquistar tal coisa esse ano. Ou quero conquistar tal coisa na minha vida. Comenta aqui o que que é. Para eu começar a dar exemplos mais específicos durante a aula também, já vou pegar os exemplos de vocês. Sei lá, quando você quer ser mais reconhecida no seu trabalho, quando você quer fechar mais contratos, quando você quer ter um faturamento na tua empresa maior, tudo isso tem uma frequência que está mais alta da que você vive hoje. E você está aqui. E aí, o que que você precisa para manifestar? Nada mais do que acessar essa frequência aqui. É muito simples, não é difícil, mas requer conhecimento e técnica, tá? Então, assim, tudo o que eu tenho hoje, desde o meu apartamento, as minhas viagens, a minha liberdade geográfica. Hoje em dia, gente, eu tenho 3 empresas internacionais: uma empresa na Argentina, uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa aqui com a minha família e o meu Instagram. Então, na verdade, eu tenho 4 empresas. E eu saí, gente, de um salário de R$ 3.000. Então, acreditem em mim quando eu falo, é possível, tá? Todo esse passo a passo de tudo que eu vivi durante esses anos, eu documentei e tá lá no protocolo da Lei da Atração para Negócios. Então, a metodologia completa tá lá dentro. Mas hoje eu vou entregar para vocês os passos que vocês vão dar antes de tudo, ok? Pagar minhas dívidas, eu quero fechar mais contratos para ter estabilidade financeira, montar minha clínica, casa própria. Ai, que legal, gente. Sabe o que é mais legal disso tudo? Eu tenho várias alunas que conquistaram tudo isso. E é muito lindo ver vocês conquistarem isso. Essa aula vai ficar salva no LA? Com certeza, Má. Com certeza, porque o que eu digo aqui para vocês, o que eu vou ensinar aqui para vocês, é o que uma CEO magnética faz. Então vai estar lá dentro do LA. Vamos começar? Caneta e papel na mão? Yes? Liguem as câmeras. Vocês não estão ligando as câmeras. Eu não vou começar enquanto não tiver a câmera ligada. Só tá a Maia aqui com a câmera ligada e a Andrea. Fran, Gênia, agora eu gostei. Melhorou. Gente, vocês não têm que estar fazendo nada agora. Vocês têm que estar prestando atenção na aula. Vocês não têm que ficar, não tem que estar fazendo nada.
Só prestem atenção, tá? Peguem esse tempo pra vocês. Aqui que vocês vão criar a realidade que vocês tanto querem, certo? Então, bora. Número 1. Pare de ter medo do dinheiro. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a manifestar foi sentar a bunda na minha mesa que eu tinha na minha antiga casa. Eu tinha aquela época, eu nem tinha notebook aquela época. Nossa, nem foi tanto tempo atrás, mas eu não tinha notebook mesmo. É, E anotar, sabe aqueles cadernos de tipo meio que Excel, assim, que tem várias linhas? Eu comprei aquele caderno e eu comecei a anotar tudo que eu ganhava. Com a lei da atração, com a lei da atração, eu abri uma filial e agora com a lei da atração para negócio estou aprimorando tudo, desde atendimento até saber exatamente onde quero chegar. Perfeito, Jenny. Existe um estudo de Harvard que diz que quem abre a câmera vende mais. Ouvi isso em imersão. É sério, Mai? Ó, então abram as câmeras. Bom, na verdade, isso é uma realidade porque vocês entram mais na frequência da aula, né? Então vocês absorvem mais quem liga a câmera. Isso é real, não tô brincando. Tenho uma bebê de 1 ano e estou terminando a comida para dar para ela levar para escola. Sem problema, Fábio. Fer, tem coisas que estão acima do nosso controle. É brincadeira, mas eles fazem. Gente, estudo de Harvard, hein? Ó, vocês têm que abrir a câmera para vender mais. Adorei. Tá manifestando aqui, vai. Vamos lá. Passo 1. Eu parei de ter medo do dinheiro. Gente, presta atenção aqui. Você não pode manifestar algo que faz com que você se sinta mal. Você vai sempre repelir. Então, eu quero que você coloque aqui. Quem que adora abrir a conta bancária? Quem que gosta de ver quanto que tem no banco? A Bruna falou, eu não. Não, né? Gente, isso é o primeiro indício que vocês têm problema com dinheiro. É o primeiro indício que vocês têm problema com dinheiro. E aí, o que que acontece? A gente não consegue manifestar quando a gente olha para uma coisa que faz a gente se sentir mal, costuma estar zerada. Olha só, o que que me ajudou muito a entender isso, tá? Para eu parar de ter medo de abrir a minha conta bancária, para eu parar de me sentir mal ao ver quanto que eu tinha no banco, eu tive que entender o seguinte: o número que eu tinha naquele banco não era uma verdade absoluta, era só uma frequência que eu estava vivendo. Então, para você acessar outras frequências, você vai precisar se desapegar dos números do seu banco hoje. Por quê? Porque eles diminuem a sua frequência sempre que você olha para eles. Olha só, hoje em dia, gente, eu lembro como se fosse ontem. Eu pegava assim no meu caderno todos os dias e eu anotava quanto eu ganhava, porque naquela época eu tinha salário, né? Então eu anotava quanto que eu ganhava por mês e eu ia reduzindo as minhas contas e eu ainda, gente, eu colocava até o que eu gastava no mercado. Tipo, o que que eu gastava no mercado? Eu pegava a, o recibo do mercado e eu ia colocando, papel higiênico, tanto, maquiagem, tanto, comida, tanto, produto de limpeza, tanto. Eu era assim, porque eu tinha estudado que eu precisava ter ordem, clareza nas coisas que eu estava gastando. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender para perder o medo de olhar para a conta bancária de vocês é só uma frequência. Não é uma sentença de morte. Ai, Má, porque eu preciso pagar minhas dívidas. Cara, o mesmo dinheiro que vai chegar para você pagar a dívida vai chegar para aquela pessoa comprar um apartamento. É a mesma coisa. Para que vai o dinheiro? Não interessa. Deus está mais preocupado com você e a tua frequência do que de fato com o que você vai fazer com o dinheiro. Então, por que que as pessoas que têm dívida é mais difícil manifestar? Simplesmente porque elas olham a conta bancária e a frequência baixa.
E aí elas não conseguem aumentar a frequência suficiente para mudar de vida. Mas, gente, encarem a conta bancária como uma frequência. Cara, você olha aquilo lá e fala assim, não, tá bom, essa é a frequência que eu vivo hoje, beleza. Daqui a pouco eu vou estar vivendo outra. O que que eu gosto de fazer? O que que eu faço para mudar, né? O que que eu fazia? Hoje eu também faço, porque se eu quero 1 milhão na conta e eu tenho 20 mil, eu olho aquilo, na minha frequência isso é baixa. Então, o que que eu faço? Isso que eu vou falar para vocês. Eu continuo fazendo e eu faço isso desde o começo. Eu tenho uma planilha no Excel com todos os meus gastos e todos os meus ganhos. E uma vez por semana, eu abro esse Excel, eu anoto e eu saio. E eu tenho muita clareza do meu dinheiro porque ele traz os dados para mim, da minha realidade. Cara, aonde que eu tô gastando? Aonde que eu poderia estar investindo? Onde que tá o buraco do meu dinheiro? E aí, logo após eu fazer essa análise financeira, o que que eu faço? Eu acendo uma vela e eu faço o meu processo de manifestação. E eu me imagino, me visualizo fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo no meu notebook, mas com 1 milhão na conta. E ao invés de eu sair com a frequência baixa, eu saio com a frequência que eu desejo. Então, existem, gente, certas técnicas que a gente usa para manifestar que nada mais são para aumentar a nossa frequência. E olha só, aqui a manifestação entra numa, numa, num patamar bem interessante. Quando a gente só manifesta com clareza. Tanto é que o primeiro módulo lá da lei da atração para negócios é como você tem clareza da frequência que você quer viver, né? E aí o que que acontece? Você não pode manifestar. Eu quero que vocês coloquem aqui um valor. Quanto que vocês desejam ganhar por mês? Coloca aí um valor aleatório. Só não vai colocar 1 milhão se você não ganha, se você ganha 10. Coloca um valor real, coloca aqui. Já vamos começar a manifestar. Então escreva 50, 100, 30, 50, tá. Você não pode manifestar 30, 50, 100 se você não sabe quanto entra hoje, quanto sobra e quanto sai. Na Bíblia, existe uma passagem que fala assim, ó, se você não é fiel no pouco, você não terá o grande. Deus é bem claro quanto a isso. Seja fiel no pequeno e eu te darei o grande. O que que eu vejo? Muitas mulheres, mentoradas minhas individuais, eu não estou falando no geral, eu estou falando mulheres que eu ajudo a abrir a conta bancária e eu ajudo a fazer esse estudo que elas não têm noção de nada que elas ganham, de nada que elas gastam. E aí eu pergunto assim para elas, tá? Se você tá uma bagunça nisso que você tá ganhando hoje, como que você quer ganhar mais? A mesma medida que vai abrir o teu faturamento, vai abrir o buraco. Você vai continuar gastando e você não vai ter ordem. Então Deus nem vai te dar. E aí, gente, as pessoas falam assim: ah, porque manifestação é uma coisa de louco. Gente, muito pelo contrário, Deus, ele é muito certo. A gente não faz o pequeno. E aí quer o grande. Então, quando você começar a olhar a tua conta bancária com clareza, com responsabilidade e sem estar apegada emocionalmente, é aí que você vai começar a manifestar mais dinheiro. Eu lembro, gente, não sobrava R$ 5. R$ 5 quando eu fazia essa conta. Só que eu tinha tanto no meu coração que aquilo era só uma frequência, e eu comecei a estudar tanto sobre manifestação que no mês seguinte eu já tava sobrando 100, 200, 300. Teve uma vez que eu investi R$ 1.000, eu não tava nem acreditando. Por quê? Porque Deus, ele vai colocando as formas que a gente vai ganhando. Vocês não precisam se preocupar com como. Façam o que Deus está pedindo para vocês na Bíblia. Faça a tua parte, deixa Deus fazer dele. Então, Thaís, aí o que que acontece? Você, quando ficou com ansiedade por medo de não pagar as contas, você saiu da frequência de uma empresária de sucesso para uma empresária desesperada. Aí a tua frequência baixou, você não manifestou. Se você tivesse sustentado a tua frequência, algum dinheiro ia entrar, eu tenho certeza. Porque é assim que funciona.
O problema é que as pessoas não sabem sustentar a frequência que elas querem. Entendeu? Eu já vou falar sobre isso também. Então, hoje, depois da aula, o que que eu quero que vocês façam? Abram a conta do banco de vocês, olha tudo, categoriza o que está entrando, categoriza o que está saindo, seja sincera com você mesma. Coloca uma meta financeira, brinca com os números. Quanto que eu preciso vender para chegar nesse faturamento que eu tanto quero? Queria sair, eu iria criar mais. Hoje foi na feira e muitas vezes ficava com medo de não ter dinheiro. Eu já pago uma conta sofrendo que aquele determinado dinheiro está saindo da conta. Eu não penso, nossa, que. Exatamente, Gabi. Olha a frequência. É tudo frequência. Perfeito, Jenny, é isso aí. Só que você, Jenny, olha só, você fala assim, ah, ainda não tenho sobrado, mas olha tudo que você está conquistando. Você acha que a empresa nova que você abriu agora não foi fruto também dessa clareza financeira que você tem? Entendeu? É o estado de sobrevivência que faz com que quando temos dinheiro acontece algo inesperado e precisamos gastar? Exatamente. Dai, eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas vamos lá, gente, que já tá meio-dia e 22, eu tô só no primeiro passo. Ai, meu Deus, vai. Passo número 2. Resolva problemas maiores. Prestem atenção aqui. O mercado não paga pelo teu esforço. Paga pelo valor que você entrega no teu serviço. Aqui eu tô falando com empresárias, empreendedoras, autônomas, donas de negócio, então eu vou ser muito sincera com vocês. O segundo passo é o que realmente separa quem fatura 3 mil para quem fatura 30, para quem fatura 3 milhões. A maioria das empresas, presta atenção que esse é o mais importante. A maioria das empresárias acha que para faturar mais precisa trabalhar mais. Ela precisa ter mais cliente, mais horas, mais agenda. E isso é uma mentira. Para você faturar mais, você vai precisar resolver problemas maiores das pessoas. Olha só, uma barista trabalha o dia inteiro e ganha um salário mínimo, por exemplo, um pedreiro ou, sei lá, qualquer trabalho que tenha um salário mínimo. Uma consultora de negócios, um engenheiro, sei lá, eu, por exemplo, que trabalho no Instagram, trabalha o dia inteiro, mas ganha 6 dígitos. Tem o mesmo horário, tem as mesmas horas do que os outros, faz mais esforço, faz até menos esforço, porque tem, por exemplo, terça-feira eu não trabalhei, fiquei em jejum, conversando com Jesus, graças a Deus, mas não precisei, não trabalhei porque eu não quis. As duas pessoas trabalham igual, a que ganha mais até pode trabalhar menos, mas só uma resolve um problema de alto valor. E eu, gente, fiquei frustrada muitos anos comigo por não entender isso. E eu pensava, cara, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, por que que eu não ganho mais? E a resposta dói, mas eu vou falar aqui pra vocês. Porque o problema que eu resolvia era pequeno, qualquer pessoa podia me substituir e fazer o que eu fazia. Para ganhar mais, eu precisava resolver um problema mais complexo das pessoas. E aqui entra na minha jornada, vou explicar para vocês como que eu pensei nisso. Quando eu resolvi ser professora de inglês particular, foi a primeira manifestação grande assim da minha vida. O que que eu comecei a resolver como problema? Eu comecei a atender só gente rica, que não tinha tempo de ir na escola de inglês e queria algo mais individual. Então eu entendi assim, cara, o que que eu posso fazer que é mais valioso do que estar aqui dentro de uma sala de aula? Nossa, olha só. Aí, só que o que que acontece? A gente fica preocupado com os comos. Eu não precisei ficar preocupada com os comos. Uma aluna minha chegou e falou assim: Cara, eu quero sair, eu queria que você desse aula para mim todo dia. Com dando aula para ela, eu já ganhava o valor que eu dava aula todo dia na escola. Por exemplo, no meu Instagram hoje, eu não ensino lei da atração, porque lei da atração qualquer um pode ensinar. Eu ensino vocês a criar a vida que você tanto deseja com a minha metodologia. É um problema muito grande das pessoas, que elas estão sempre muito estagnadas e frustradas, e eu resolvo esse problema.
Então, hoje, dentro do teu trabalho, qual problema você resolve das pessoas que você percebe que só você pode resolver? E aqui tá uma coisa que ninguém fala, que entra muito nessa questão, que é o seguinte, a questão mais espiritual, né? Gente, os problemas que vocês resolvem na vida de vocês hoje é reflexo da pessoa que você é hoje. A forma que você confia em você mesma para resolver o tamanho de um problema vai determinar a tua frequência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém falou aqui, né? A minha frequência baixou porque eu não sabia como que eu ia ter dinheiro para pagar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. R$ 5.000 já deixa vocês numa frequência baixa. Imagina se vocês tivessem um boleto de 100.000 para pagar. Aí você não consegue resolver o problema de 5.000, mas você quer resolver um problema de 500.000, de 100.000? Vocês não têm maturidade emocional para olhar para a vida de vocês e pensar no pouco, imagina no muito. Eu falei isso ontem para Alice, que é a minha mentorada, tá aqui. Falei, cara, você não consegue, a gente não tá conseguindo nem lidar com o que tá acontecendo hoje. Aí, você quer mais? Então, olhem para as dificuldades que vocês estão passando hoje e se perguntem: o que que essa dificuldade seria na minha vida, se eu tivesse 1 milhão? Se eu fosse a empresária que eu tanto quero ser, como que eu lidaria com essa situação? Eu e a Alice ontem a gente fez isso, né, Alice? A gente começou a entender o que que ela ia fazer para lidar com os problemas que ela estava tendo hoje. E eu comecei a dar várias insights para ela, pra gente trabalhar justamente isso. Eu falei, cara, você tá lidando com esse problema como uma advogada que ganha 5.000, você tá ganhando quanto? Você já tá ganhando muito mais hoje. Então, gente, isso é muito importante. Por que que Deus vai dar fardos maiores para vocês se o fardo que Ele tá dando hoje vocês estão surtando? Então, a frequência alta, aquela vida dos sonhos que você quer, abre a possibilidade de resolver problemas maiores. Então, gente, Deus às vezes dá um desafio para você resolver e ao invés de você resolver como a empresária que você deseja ser, você surta. E aí Deus fala assim, cara, ela não tá preparada para ter mais. Eu falei isso para Alice também. Você acha que Deus quer fazer vocês? Você acha que Deus, como pai que ele quer que a gente sofra? Gente, Deus sabe que se ele colocar mais responsabilidade no colo de vocês, vocês vão sofrer. Ele não quer isso, entendem? Então, uma empresária milionária tem muitos desafios. Qual que é a diferença dela para você? Ela não surta no processo. Ela confia nela mesma, ela tem uma frequência diferente da tua, só isso. Porque ela se esforça tanto quanto você, ela trabalha tanto quanto você, e muitas vezes ela é tão boa quanto você no teu trabalho. Então, eu quero que vocês hoje anotem e pensem assim, cara, qual que é o problema que eu tenho na minha vida que eu tô resolvendo numa frequência baixa? Anotem e se perguntem e façam essa análise, tá? Aqui eu vou falar o passo 3 para vocês e depois, Lice, depois eu vou te chamar. Daqui 5 minutos eu vou te chamar para você contar sobre o teu processo. Pode ser? Passo número 3. Invista em você. Gente, o dinheiro mais lucrativo que você gasta é com você mesma. O caminho mais rápido que eu conheço da ansiedade para a liberdade financeira, por exemplo, é um só: é investir em você. É coach, é mentoria, é curso. Toda vez que eu investi em aprender mais, em confiar mais em mim, a liderar melhor, a me comunicar melhor, a minha renda multiplicou.
E, gente, eu já gastei centenas de milhares. Eu já gastei mais de 100 mil em educação. Mas todo esse investimento que eu fiz me devolveu milhões. A maioria das pessoas espera ter dinheiro para investir nelas mesmas. Mas é ao contrário, você investe primeiro e o dinheiro vem depois. E, gente, isso é tão. E eu não tô falando isso do coração. Eu sei o que é isso quando eu paguei uma mentoria individual de 60 mil reais e eu não tinha esse valor. Eu não tinha esse valor no banco. A Maísa, minha sócia, tá de prova. Eu tava lá em Portugal. Eu tinha acabado de estar num lançamento que deu ruim. E eu falei assim, cara, se eu quero passar por cima desse lançamento que deu ruim, tem algo que eu preciso aprender que eu não tô entendendo. E eu dei esse passo. E no primeiro dia, eu lembro, gente, a Maísa, ela não vai deixar eu mentir. Na próxima aula, ela vai estar aqui com a gente e eu vou perguntar isso pra ela. A gente investiu 60 mil. No primeiro encontro que eu tive, eu recebi tantos insights da minha mentora que na semana seguinte a gente fez 100 mil. Ou seja, voltou todo o valor. Fora os outros valores que eu fiz nos meses seguintes. A única coisa que eu vou falar para vocês é: não caiam numa armadilha de tentar aprender tudo ao mesmo tempo, porque isso traz obesidade mental e faz com que você procrastine. Eu vejo muitas mulheres que querem aprender um pouquinho de marketing, um pouco de design, um pouco de copy. Isso não constrói riqueza. Sempre escolha dominar uma habilidade por vez. E eu vou falar aqui bem sincero para vocês. Se vocês não sabem manifestar, esse vai ter que ser o primeiro passo de vocês. Porque sem vocês acessarem a frequência que vocês querem viver, você pode fazer quanto curso você quiser, você não vai conseguir trazer para a realidade. E eu nem preciso provar isso para vocês. Quem aqui de vocês já fez 1 milhão de curso e não conseguiu sair de onde está? Porque o problema é não saber manifestar. É simples. Você precisa aprender a manifestar. Então, gente, o meu dinheiro. Não é à toa que o meu dinheiro, quase sempre, tá? Gente, 90% do meu dinheiro é para acessar as frequências que eu desejo. Vocês me veem morando na Tailândia, a gente vai para Miami agora. Final do mês, fazer um lançamento. Eu fui morar em Boston ano passado, eu morei na Indonésia, eu morei em Portugal. Gente, tudo isso eram frequências que eu queria. Eu comprei o carro que eu queria. O que que é isso? Sou eu investindo em acessar as frequências que eu quero. E Deus nunca me deixou na mão. Nunca, tá? Então, acredita em mim. O que você precisa para mudar o teu patamar já tá aí dentro. Se escuta mais, confia mais em você mesma. Os cursos que você compra, use para se lapidar. Mas assim, quando eu comecei, gente, eu fazia 20 mil lá em 2018. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu não fiz um curso de marketing digital. Naquela época nem existia. E eu já estava fazendo dinheiro. Por quê? Porque eu me escutava. Todas as ideias que eu tinha, eu colocava em prática. Porque eu sabia manifestar. Eu sabia que aquelas eram ideias que Deus estava me trazendo. Então, quando você aprende a manifestar, você sabe que dentro de você já tem o que precisa. Os cursos, as outras coisas, são para você lapidar mesmo, tá? Deus nunca tá confuso. Quem tá confuso é você, Fran. Mas Deus sabe exatamente o que você quer. Só que quando você tá confusa do que você quer, você não faz o passo a passo necessário para chegar lá. É diferente. Deus está sempre certo. Deus está sempre no tempo dele. É a gente que precisa disso. Hum. Exato, Carla. Eu tenho um depoimento da Paty, inclusive, que ela fala assim: eu tinha vários cursos de marketing digital e depois que eu aprendi a manifestar com você, eu manifestei 50 mil, a plaquinha de 50 mil. Ela até mandou a foto da plaquinha dela. Por quê? Ela já tinha o conhecimento, mas como ela não sabia manifestar, ela não conseguia mudar a realidade dela. Então, Carla, eu tenho certeza que se você entrar na lei da atração para negócio, você vai saber usar essa informação no marketing digital. Dito isso, Lice, conta para elas, eu vou pedir aqui, ó, para você ativar o seu som. Veja se consegue ativar. Deu? Deu.
Vou te dar um minutinho para você. Gente, a Alice tá comigo desde 2023, tá? Vou marcar aqui você. Conta um pouquinho do teu processo para elas. Tá, desde o começo? Uhum. Eu estava um domingo à noite bem desesperada com a minha situação financeira, com a minha situação particular de casamento. E ali fuçando no Instagram, sem nada para fazer, de repente apareceu um patrocinado da Maria e eu fiquei interessada. Eu digo, olha, eu acho que eu posso mudar a minha vida com os ensinamentos dela. E aí entrei, eu comprei o Destrave primeiro, foi o primeiro curso da Maria que eu comprei, e fui fazendo. Fui fazendo Destrave, depois eu fiz o Seja Foda em 2023, e dali fui fazendo Lei de Atração para Negócios, e agora eu estou fazendo da aceleradora. Então, fui fazendo vários cursos, dali eu fui aprendendo com as técnicas dela, né? Se for olhar de lá para cá, tudo que eu já manifestei, que eu modifiquei na minha vida, eu troquei de emprego. Na época eu não me via como advogada, eu já era formada há um bom tempo, mas eu não me via como advogada, eu não suportava que me chamassem de doutora. Tinha aberto escritório, fechei, fui para o serviço público, e depois disso, né, desse período, eu voltei a advogar. Né, na época no serviço público eu ganhava 3 mil, hoje eu já ganho um valor bem maior, já o mínimo que eu faço mensal é 10 mil. Me separei, me libertei de algumas coisas que me travavam, emagreci 15 quilos e já modifiquei bastante coisa na minha vida. E agora estou fazendo aceleradora porque a gente quer manifestar mais ainda. Agora a gente quer acelerar para outros patamares, né, Alice? Agora nós temos outros objetivos, né? Agora eu O quero que era para ver, libertar já libertou, agora é seguir em frente. agora eu quero ver a advogada milionária, né? É É isso aí. isso aí. Obrigada, Alice. Você tá me devendo as fotos, tá? Eu quero ver aquele antes e depois. Ah, aquele antes e depois, né? Tá, aham, depois eu te mando. Obrigada, Alice. Adorei. Tá bom. Fiquei muito feliz, tá? Eu também. Gente, então, agora eu tô com essa mania de pegar tudo minhas alunas, ó, vocês que são minhas alunas, vocês se preparem que eu vou sempre colocar vocês aqui para falar. Deixa eu só aqui. Perfeito. Gente, então assim, ó, fiquem tranquilas, porque não importa o que vocês estão vivendo, tem uma forma de vocês manifestarem e é técnica. Não tem como dar errado. Então, dito isso, vamos para aqui. O que que eu estava falando para vocês antes? Era sobre a gente investir mais na gente mesma, né? Então, o que que acontece? Uma parte que ninguém ensina sobre a gente investir na gente mesma é, é um dos atos mais intensos de manifestação, porque quando você gasta o teu dinheiro em você, no teu conhecimento, você está dizendo para Deus assim: olha, Deus, eu valho esse investimento. Eu sou a versão de mim nova que eu confio tanto em você que eu mereço crescer. Eu decido acessar essa versão de mim. Então, uma mulher que está travada, uma empresária que está travada, ela começa a fazer curso quando o dinheiro está sobrando na frequência do desespero. E quando a gente está manifestando, a gente já faz antes, porque a gente já quer acessar essa nossa próxima versão. Então, quando você investe em você, você comprova. Você está mostrando para Deus, Deus, tá aqui, ó, eu tô acessando essa nova versão minha. Então, eu quero que você, depois que você sair dessa aula, que você pegue uma habilidade para você dominar nos próximos meses. Seja aprender a manifestar, seja outra coisa que você acredite que seja prioridade. Mas eu já vou falar aqui para você, se você não sabe manifestar, manifestar tem que ser tua prioridade. O que que é mais importante do que você aprender a trazer os teus sonhos para a realidade? Aprender a trazer todo o teu conhecimento para a realidade? Não existe. Não existe. Passo número 4. Todo mundo está entendendo? Dúvidas? Alguém tem dúvidas?
Sem dúvidas. Gente, a sala tá cheia, hein? Agora que eu tô vendo aqui o nome de vocês. Vamos lá. Não? Então, beleza. Então, vamos para o próximo. Passo número 4. Pare de pensar mês a mês. Presta atenção aqui. O passo número, o passo número 4 é o seguinte, é uma fórmula bem simples da gente sair do ciclo de salário a salário ou de faturamento a faturamento. Então, primeiro de tudo, saiba os teus gastos detalhadamente, cada centavo. Então, a primeira coisa que vocês vão sair daqui, vocês vão fazer, vocês vão criar uma tabela no Excel e vocês vão entender tudo que vocês ganham e tudo que vocês gastam. Número 2, defina a meta financeira que você quer hoje para você. Só que essa meta financeira, ela não pode ser aleatória. É o número exato para você viver a vida que você quer, nem mais nem menos. Porque quando você manifesta com Deus, Deus sempre vai abundar na tua vida. O que você precisa para você é entender qual é a meta financeira para viver a vida que você quer hoje. Só que você tem que ser realista, não vai colocar 1 milhão. Se você não faz nem 10, se não faz nem 50, se você não sabe ainda fazer isso. Então, o que que eu gosto sempre de fazer é, por exemplo, quando eu comecei, eu estava desempregada, eu comecei com 5 mil. No primeiro mês, eu manifestei 5 mil. Depois foi para 10, depois foi para 20, depois foi para 50, depois foi para 50 todos os meses. Entendeu? Então, tenha um número exato. Aí você vai responder a seguinte pergunta: o que que eu preciso construir, vender ou fazer para bater esse número? Para quantas pessoas eu preciso vender? Como que eu posso aumentar a minha entrega para eu aumentar o meu valor? Isso eu e a Maísa, lá dentro da LA para Negócios, a gente vai pegar todas vocês e a gente vai trazer esses insights individualmente, tá? Para quem entrar para a Lei da Atração para Negócios, dia 28. Sinto que preciso me priorizar. Tenho um casal de filhos e sinto que a maternidade me engoliu. Preciso olhar mais para mim. Perfeito, Carla. Quando você começar a olhar mais para você, você vai ser até uma mãe melhor, tá? Eu sempre gosto de falar isso porque uma mulher, quando ela tá bem consigo mesma, ela tá bem com todos os redores, tá? Qual evento terá dia 28? A gente vai abrir a nossa mentoria Lei da Atração para Negócios. Aí a gente vai abrir 100 vagas para a gente trabalhar com vocês por 3 meses, aulas ao vivo, e depois a gente deixa tudo lá na Lei da Atração para Negócios. Vamos lá. A gente vai trabalhar tudo lá dentro do WhatsApp que vocês já estão, das aulas ao vivo, tá? A gente vai fazer uma aula com vocês lá em Miami, inclusive. A gente vai abrir o nosso lançamento e tal, tudo para vocês. Vamos lá. Pergunta número 4. Ou, o que que você precisa fazer nesse quarto passo, né? Se pergunte o que que você pode fazer hoje para fazer mais dinheiro. Idealmente conectado com o que você já faz, claro. Então se pergunta, cara, o que que eu não tô fazendo que eu preciso começar a fazer? E número 5, reinvista o teu dinheiro em habilidades ou ferramentas que vão criar a vida dos seus sonhos. A maioria das empresárias tenta cortar gastos para ficar rica, mas não vai, isso não vai funcionar. O que que você precisa é pensar aonde você precisa investir para o dinheiro vir mais rápido, tá? E gente, olha só, quando você corta as coisas, quando você tá com medo de não fazer, isso é frequência da escassez, simples assim. Qual que é a frequência da abundância? Ah, eu invisto para crescer, tá tudo bem, eu vou pagar, como que eu vou resolver, o que que eu vou fazer? Isso é a mentalidade de uma empresária de sucesso, entendeu? Então, quando você fala assim para você, ah, eu não tenho, eu não mereço, nossa, tá difícil, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Cara, você só vai ter mais desses desafios e não porque Deus quer te castigar, porque Ele quer que você aprenda. E quando você começa nesses poucos passos,
a investir, a se perguntar o que você pode fazer melhor, a de fato parar de fazer esforço burro e manifestar, você vai crescer. E a tua frequência vai crescer. E você vai ver que você vai ter realidades diferentes. Tá? Ano passado engordei e não consigo eliminar. Isso é bem normal para quem tá em estado de sobrevivência, porque o teu corpo ele tá mais focado em sobreviver do que de fato emagrecer, né? Então, é bem normal. Eu ensino isso, eu explico isso lá dentro da lei da atração também. Mas vamos lá. Passo número 5. Gente, vocês querem que eu mande para vocês depois um resumo da aula? Querem? Tá, então vocês me pedem lá no Instagram que eu mando para vocês. É muita coisa, né? Mas vamos lá, eu não sei dar aula rasa, mouse. Passo número 5. Destrua o vício de ser você mesma. Eu sempre falo pra mim, cara, a empresária escassa precisa morrer para a empresária de sucesso nascer. Então, quando você acorda todos os dias, pensa nos mesmos problemas, sente a mesma ansiedade e toma as mesmas atitudes de ontem, esperar uma vida nova, mantendo a biologia e as emoções da sua velha identidade é loucura. A sua mente, ela tá programada para o passado. Eu expliquei isso numa aula anterior, quando eu falei do modo sobrevivência, né? Então, a tua mente, ela tá programada para o passado, para viver para viver essa realidade que você tem até hoje. Tanto que eu sempre falo para vocês, cara, olha ao redor de vocês, pouquíssimas pessoas de fato mudam o patamar de vida. Por quê? Porque a gente tá acostumado a viver no passado, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. E aí, achar que você vai mudar de vida fazendo a mesma coisa é loucura. Ou fazendo mais esforço. Gente, só tem um certo tipo de esforço que a gente pode fazer, depois não dá mais. Então, para você viver uma realidade que você nunca viveu, você precisa se tornar alguém que você nunca foi. A empresária escassa precisa morrer para empresária de sucesso nascer. Deus só vai te entregar uma nova realidade no dia em que você não conseguir mais reconhecer a mulher que você era ontem. Gente, eu olho para minha vida há 2 anos atrás e eu, tipo, eu vejo assim, cara, como eu mudei, como eu fui corajosa, como eu confiei em mim mesma, como eu confiei em Deus para chegar onde eu tô hoje. Então, eu quero que vocês, eu fazendo uma limpa na minha galeria, achei uns prints de live. Me manda! O tempo fez bem. Gente, eu acho que uns 20 quilos a mais que eu tenho hoje. Meu Deus, eu era ruiva. Muito bom. Então vamos lá. Identifique um padrão antigo que que você tinha, e que você não quer mais ter. E quando ele aparecer, você agradece e você fala assim: agora eu ajo diferente, tá? E aí você toma uma outra decisão. Não vai tomar a mesma decisão que antes. E, gente, por último, mas não menos importante, eu quero trazer aqui para vocês, nem estava no script da aula, mas enfim, eu lembrei disso porque é uma coisa que está acontecendo na minha vida, né? Sempre a gente precisa colocar Deus no centro das nossas manifestações. Cara, não me interessa o quão louco é o teu dia. Enquanto você não coloca Deus como centro, enquanto você não senta para conversar com Ele, enquanto você não pede para Ele de forma genuína num relacionamento o que Ele quer para você, você não vai sair do lugar. E se você sair, vai ser um esforço muito grande e você vai ter medo de perder. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo de manifestação é quando eu manifesto com Deus. Eu tô tão segura de que tudo o que ele me dá é dele que eu sei que eu não vou perder. Antigamente eu manifestava num estado de medo de perder, então eu era surtada. Quem aqui tem medo de perder o que tem? Se você tem medo de perder o que tem, é porque você não tá manifestando com Deus. Você não tá colocando Deus no centro da tua vida. E, gente, tudo o que eu ensino sobre manifestação hoje, nessa nova técnica, nessa nova metodologia,
Tá tudo na Bíblia. Não tem nada que vocês façam que eu ensino que não seja verdade. Na Bíblia, quando eu ensino vocês a terem clareza do que vocês querem, tá escrito lá: escreva a sua visão sobre tábuas. Quando eu falo para vocês aumentarem a frequência de vocês e agirem, tá lá também. Uma fé sem obras é morta. Quando eu ensino vocês sobre autoimagem, tá lá como que uma mulher tem que agir, como uma mulher tem que pensar, tá tudo lá. E quando você aprende a manifestar com Deus e colocar Ele no centro da vida, gente, vocês me veem, eu faço questão de colocar lá nos meus stories, quando eu tô louvando, quando eu tô adorando, quando eu tô em jejum. Eu fiz jejum, gente, de 20 horas, segunda, terça e quarta. Vocês não têm noção como é importante a, a clareza que a gente tem. As coisas começam a vir. Ontem mesmo, Rafa, você tá de prova? Não tá? Ontem eu fui dar uma mentoria individual para Rafa e Deus colocou nós duas no mesmo lugar, na hora exata, com a solução do problema que a gente tinha. E a gente falou assim: é, cara, isso é Deus, a gente não precisou se esforçar. A solução veio. Foi ou não foi, Rafa? Hoje de manhã recebi uma ligação da minha outra empresa. Aí ela falou assim: olha, eu tenho isso aqui. Eu vi que você tem uma empresa disso, disso, disso. Olha, eu trabalho com isso. Você quer conversar? Ah, vamos conversar. Beleza, eu não sabia nada da mulher. Entrei numa reunião, saí da reunião com o meu irmão e falei assim: caraca, é o que a gente precisava. Era o que a gente tava procurando. E a mulher veio atrás de nós, a gente nem conhecia a mulher. Aí eu digo pra vocês, gente, todos os objetivos e obstáculos que vocês têm hoje, vocês não precisam se esforçar para manifestar, porque Deus traz a resposta para nós. Quando a gente tem um relacionamento com Ele, e gente, isso tá na Bíblia, não sou eu. Ai, mas você tá me dizendo que Deus castiga. Gente, não é sobre castigar ou não, mas Deus tá lá na Bíblia, ele fala bem claro para nós. Se você me procurar, eu tô aqui. Se você não me procurar, eu não tô. Então, quando a gente manifesta com Deus, cara, as coisas caem no nosso colo. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa saber manifestar, a gente precisa saber se colocar nos lugares certos, a gente precisa sair da zona de conforto. A gente sempre precisa fazer a nossa parte. Esse final de semana, eu fui para a Jurerê Internacional a convite do Cauã. Para quem não sabe, o Cauã é um dos meus sócios, em duas das minhas empresas. E, gente, eu não gosto de sair de casa. Eu, eu assim, ó, eu sou. Eu não gosto de sair de casa. E aí o Cauã me ligava. Ele me ligou umas 3, 4 vezes. Maria, vem pra cá. Tem muita gente legal pra você conhecer. Cara, você vai ficar aqui comigo, tá tudo certo. Você vai ficar aqui na casa do meu amigo. Tem quarto pra você sozinha. Vem aqui. Nananana. Gente, ele foi umas 2 semanas assim de convite. Eu falei, ai, quer saber? Vou. Gente, simplesmente eu fui, não esperando nada, conheci pessoas maravilhosas, inclusive contatos e networking sensacional. E Deus colocou, eu só precisei ir, eu precisei sair da minha zona de conforto. Então, gente, quando a gente manifesta com Deus, não se preocupem, Deus vai colocar. Claro que você vai ter que ter um relacionamento íntimo com Ele. É claro que você vai precisar obedecer, né? Eu tava falando isso, eu não lembro com quem, mas muitas pessoas querem as provisões da Bíblia, mas não querem ser obedientes, né? Ah, eu quero só as promessas de Deus, mas eu não quero fazer tudo o que Deus manda fazer na Bíblia, né? Isso, gente, isso já é contra a manifestação. Então, lá dentro da lei da atração para negócios, agora tá assim. Tá, sobre frequência e mentalidade. Tem o meu curso da LA com Deus também, onde eu ensino vocês a terem esse relacionamento com Deus. E vai ter a nossa aba de negócios. Então, gente, vocês vão ter tudo num curso só, as 3 coisas que eu acredito que são fundamentais para a gente manifestar, tá? Cauã é iluminado, é mesmo. Cauã é sensacional. E foi Deus que me apresentou ele, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Então, gente, olha só. Vamos olhar para o que vocês acabaram de aprender para
para acabar a aula, tá? Os 5 passos práticos. Parar de ter medo do dinheiro. Isso lá dentro da lei da atração para negócios, vocês recebem um Excel para vocês fazerem, como que vocês vão é, preencher, tem tudo lá, essa questão do dinheiro. Aprender a resolver problemas maiores. Parem de surtar por pouca coisa. Invista em você. Se você ainda não entrou para o protocolo, já separa dinheiro para entrar dia 28. As primeiras que entrarem vão ter mentoria individual comigo, com a Maísa. A gente vai pegar na mão de vocês, tá? Tanto questão de frequência, mentalidade, tudo. Número 4. Para de pensar mês a mês. Construa um plano para lá para onde você quer chegar. E número 5. Destrua o vício de ser você mesmo. Funciona? Funciona, é o que eu fiz, é o que todas as meninas aqui, minhas alunas, também fizeram. Gente, se vocês forem colocar aqui no chat, vocês vão ver vários depoimentos. E eu vou ser bem honesta com vocês. Esses 5 passos, gente, é o começo. Para eles virarem a realidade, para os seus desejos virarem a realidade que vocês querem, vocês vão precisar acessar a frequência de uma empresária de sucesso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. É maravilhoso, tá? Então, é isto. Ter consistência. Jenny, exatamente. Mas isso a gente já acessa quando a gente começa a pensar como uma empresária de sucesso. A gente para de procrastinar. É que vocês entendem daí que o fato de vocês procrastinarem também vem da falta de segurança em vocês mesmas, vem da falta de fé. Isso tudo, gente, a gente coloca lá dentro da lei da atração para vocês entenderem isso. E dúvidas. Eu vou colocar aqui para vocês agora. Me fala sobre ter uma empresa com um irmão, porque eu desisti de um negócio. Gente, não é fácil. A minha empresa é com meu irmão e com meu pai. Hoje a gente teve uma reunião, aí a gente saiu da reunião, eu já liguei para ele e falei assim, cara, não é assim que funciona, a gente precisa conversar melhor, vamos ver o que que nós dois erramos. A gente tem que ter muita maturidade para trabalhar com família. Mas faz parte, gente. Quanto maior o negócio, maiores são as responsabilidades. Então, eu não foco nos erros do meu irmão, eu foco nos meus e como que eu posso transmitir para ele o que que eu quero que ele melhore, de uma forma que ele entenda. Então, gente, é tudo comunicação, é uma questão de mentalidade mesmo, maturidade emocional. Porque nunca é fácil. Gente, se não é fácil com outras pessoas, imagina com a família. Porque o meu irmão pode me xingar a qualquer momento, né? Aí a briga pode escalonar muito rápido, mas a gente sempre tenta conversar um com o outro da melhor maneira, né? E Deus, gente, Deus. Às vezes eu peço, eu não sei pra quem que eu falei ontem, eu falo assim, cara, o Espírito Santo, a gente tem que ter um relacionamento tão bom com ele, porque muitas vezes a gente quer mudar as pessoas no nosso esforço, mudar, resolver problemas do nosso esforço que a gente não consegue. Aí o que que eu faço hoje em dia? Espírito Santo, se eu tiver errada, me mostra. Se o meu irmão tiver errado, mostra, toca o coração dele. E vida que segue, entendeu? Gente, não saiam ainda. Eu vou mandar para vocês aqui o teste. Muito pouco, uma hora. Linda. Nas nossas mentorias é mais, né, gente? Nas nossas mentorias tem umas 2 horas de aula. Aí, mão na massa mesmo, minhas alunas saem tontas. É, deixa eu mandar aqui para vocês, então. Eu vou colocar aqui o teste que eu faço dessa aula mesmo para vocês verem como tá a frequência de vocês. Deixa só eu pegar aqui, copiar link, e vou colocar aqui para vocês, tá? Peguem ali no Drive. E já se preparem, gente, porque dia 28 a gente vai abrir a Lei da Atração para Negócios, como mentoria mesmo, eu e a Maísa. O valor vai ser R$ 1.000 para vocês entrarem. Vão ter aulas ao vivo com a gente, toda a metodologia da Lei da Atração para Negócios. As primeiras vão ganhar muita coisa. A gente vai abrir lá em Miami. Vocês querem saber por que que a gente vai abrir lá em Miami? Eu vou contar para vocês.
Tem uma coisa, a mais fofoqueira, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é sempre tocar a realidade que eu quero acessar. Há muitos anos eu queria morar nos Estados Unidos. E eu ensino todo esse passo a passo para vocês lá na Lei da Atração para Negócios. Mas há muito tempo eu queria morar nos Estados Unidos. Cheguei a morar ano passado, mas por razões de saúde, Deus fez eu voltar para o Brasil. Hoje eu entendo por quê. Mas eu ainda quero voltar para lá. Então, o que que eu faço? Todo o dinheiro que eu tenho, eu invisto em viagens para lá. Por quê? Porque eu quero estar lá, eu quero acessar a frequência dos Estados Unidos. Então, quando a gente. Todas as minhas viagens, gente, elas são de manifestação. Todas. Por quê? Porque eu quero estar naquela frequência. Então, é muito interessante, e aqui já dando aqui uma mentoria para vocês, percebam o que vocês querem viver e vão tocar essa realidade. Vão tocar essa frequência. Então, por exemplo, esse final de semana, gente, juro pra vocês, Deus ajuda a gente a tocar frequências. Eu tenho uma foto de uma Mercedes no meu diário CEO. E esse final de semana eu fui lá pra Jurerê e o meu amigo tinha uma Mercedes. E, gente, vocês sabem que homem com carro é tudo chato, né? Simplesmente o meu amigo olhou pra mim e falou assim: Não, pode dirigir. Eu sei que você manifesta, eu sei que isso faz parte da sua manifestação. Eu falei: Caraca, gente, dirigi uns 3 dias a Mercedes dele. E eu olhava aquilo lá e eu fazia foto e eu me sentia, eu fechava o olho, eu fingia que era minha. Gente, isso é manifestar, isso é tocar a realidade. Vocês estão de prova? Quando eu comprar minha Mercedes, vocês sabem que eu manifestei. Ó, tem 55 testemunhas aqui. Meus amores, a Jenny sabe, né, Jenny? Ela manifestou uma BMW linda, maravilhosa, marrom, coisa mais linda do mundo, diferente, assim, manifestando. Fechou? Quem já está participando das aulas, com certeza, Dai, vocês que já estão ali na Lei da Atração, vocês têm as aulas ao vivo, com certeza. Gente, fechou? Eu vou mandar a aula para vocês gravada lá no grupo e já vou avisar aqui para vocês. O grupo, a gente vai mudar o nome do grupo. Vai ser Manifestando em Miami. Vai ser uma série que a gente vai trazer para vocês lá no grupo do WhatsApp mesmo. As aulas vão continuar sendo todas as quinta-feiras, mas agora a Maísa vai participar também. Link do grupo. Ellen, é o mesmo grupo que você entrou das aulas ao vivo. A gente vai usar o mesmo grupo, a gente só vai trocar o nome até a gente fechar as vagas, depois volta para as aulas ao vivo, tá? Gente, um beijo. Amei dar essa aula para vocês. Espero que eu consiga ter servido para vocês, né? Antes de entrar na aula, eu estava orando e pedindo para o Espírito Santo tocar o meu coração e a gente está aqui para servir, né? Então, a gente serve e Deus vai lá e sustenta. Fechou? Um beijo.